Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o NIF, que é um documento muito importante aqui de Portugal. E toda vez que eu comento alguma coisa no Instagram falando sobre esse assunto, eu vejo que muitas pessoas não sabem de muitas coisas como funcionam, tiram o NIF, mas não sabem a responsabilidade, nem o que tem por trás disso. E aí por isso a gente trouxe hoje esse tema para poder informar vocês sobre tudo. Então, é um tema que se vocês forem procurar no YouTube, tem bastante gente que fala sobre o NIF, né? Mas a gente hoje está aqui não com uma visão mais técnica, mas e sim da nossa experiência, do que a gente vê aqui com as pessoas que tiram, das peculiaridades do NIF, né? Que se você não tiver cuidado, você acaba tomando muito na cabeça. É verdade. Então, começar só para explicar para vocês, para quem realmente não sabe de nada, o NIF ele é um documento português de contribuinte fiscal. Ele é como se fosse um CPF, né? Então, ele tem, assim, as mesmas responsabilidades de um CPF. Para você poder tirar um NIF aqui, funciona da seguinte forma. Quando a pessoa já vem com um visto, certo, aqui para Portugal, por exemplo, um visto de trabalho, um visto de estudo, ela tem que ter esse documento e ela já vem com um agendamento no CEF. Com esse agendamento, você vai fazer o seu cartão de residência e já vem com todos os documentos que você precisa para viver no país. Isso é incontestável, assim, é super simples. Porém, quando você não vem com esse visto, você vem e faz aqui o seu NIF, primeiramente você precisa ter um representante fiscal, que é uma pessoa que reside em Portugal e ela vai se responsabilizar por você. Então, assim, muitas pessoas fazem esse serviço, cobram para tirar o NIF e muitas pessoas também questionam, o NIF ele é de graça para ser feito. Você vai lá nas finanças, não é cobrado nada para fazer o NIF, de fato. Só que a pessoa que vai te representar, ela vai ficar responsável por você. Tudo que você fizer, tudo que você, por exemplo, todas as correspondências da finanças vai chegar na casa dessa pessoa. Se você tiver uma dívida, também vai poder, essa pessoa, é como se ela fosse responsável por isso. Não que ela vai ter que pagar esse valor, mas ela é intimada, caso eles não encontrem o contribuinte, no caso, né, a pessoa responsável. Então é muito importante. O NIF é um documento que todo mundo tem que ter. É bebê, é criança, adulto, para tudo você tem que ter. E há um tempo atrás eu via muitas pessoas falando assim: agora não precisa mais de representante fiscal para tirar o NIF, porque existe agora um NIF tipo de turista. E de fato existe esse tipo de NIF, porém, se você tiver qualquer relação jurídica aqui em Portugal, por exemplo, se você vier para trabalhar, você não pode fazer o NIF assim. Porque você tem um prazo, a lei ela é clara em dizer isso, você tem um prazo de 15 dias para informar um representante fiscal, caso você faça um contrato de trabalho ou abra uma atividade. Então, na prática, esse NIF eu não sei muito bem para que ele serve. Ele seria somente para a pessoa passar no mercado, enfim. Porque se você tiver uma relação aqui em Portugal, uma relação contratual, você é obrigado a ter um representante fiscal, porque ele que é responsável por você. Para vocês entenderem, quando a gente faz o NIF, aqui a gente vai até as finanças, né? E você tem que informar o seu endereço do Brasil, porque você não tem um título em Portugal, então você tem que informar. Exatamente. E as pessoas às vezes perguntam pra gente: eu posso tirar meu NIF ainda estando no Brasil? Você não pode, porque quando você vem pra cá, você vai com seu representante até as finanças, e lá você tem que assinar um documento quando ele tirar lá e apresentar um endereço fixo no Brasil, né? Que aquilo dali sai ali no documento na hora de imprimir, além do seu representante que também fica ali no documento do NIF, né? Exatamente. Então, muitas pessoas querem tirar o NIF no Brasil, então não tem como, porque você tem que estar lá presencialmente requerendo esse documento. Não tem como você nomear um procurador por você, você tem que estar lá. E tem toda essa responsabilidade, também tem que ter um representante fiscal. Depois, esse é o básico, né, que todo mundo basicamente já sabe. Mas o que vem depois disso é que, quando você faz o seu NIF, como eu disse, você coloca o seu endereço do Brasil. Porém, todos os seus tributos serão feitos como um imigrante. Então, assim, o que isso quer dizer? Aqui em Portugal existe a declaração do IRS, que é como se fosse o imposto de renda do Brasil.
Diferentemente do Brasil, aqui todo mundo tem que declarar o IRS. Não importa se você ganha pouco ou muito, você tem que declarar os seus rendimentos durante aquele ano. Então, por exemplo, tudo que eu recebi... cheguei em Portugal, fiquei 2 meses em Portugal no ano de 2022. Eu tenho que declarar o IRS, porque eu trabalhei, eu recebi, então eu tenho que dizer para o governo, né, para o estado, que eu recebi tal valor. Quando você tem no seu NIF a sua morada fiscal do Brasil, você paga como um imigrante. Você paga sobre todos os seus rendimentos 25%, que é o que determina a lei. Se eu não me engano é 25%, agora de cabeça não me lembro, mas eu sei que é uma porcentagem assim. E quando você tem a sua morada fiscal de Portugal, você paga como um português, como uma pessoa que tem um título de residência, você tem que pagar também os tributos, porém é uma alíquota menor do que quem tem o endereço do Brasil. E a gente viu muito isso acontecer agora, por isso que eu fiz esse vídeo, porque a gente viu em grupos, enfim, as pessoas tirando dúvidas, falando assim, nossa, eu fiz minha declaração do imposto de renda, do IRS, e me tá aqui aparecendo para eu pagar 3.000 euros. Alguém sabe o que é isso? É porque não fez alteração do endereço. Ou seja, ele está sendo cobrado como imigrante. Por mais que ele mora em Portugal, ele está sendo cobrado como imigrante. E salvo engano, antes não era assim. Alterou a lei no começo do ano passado, no meio do ano passado, que foi quando todos os imigrantes começaram a correr atrás para poder tirar a morada do Brasil, né, tirar o representante fiscal e trazer para Portugal. Tanto é que na época tinha muita divergência, que tinha finanças que tirava a morada do Brasil, tinha outras que não, aí todo mundo ficava se ajudando, em finanças tal tá tirando com contrato de arrendamento, com contrato de trabalho, aí todo mundo ia lá e tentava tirar, mas não era todo mundo que conseguia, dependia também do atendente que estava lá nas finanças querendo fazer a alteração e tudo mais. Eu lembro que quando a gente fez a nossa alteração em 2022, antes você tinha que ter título de residência. Toda hora, gente, Portugal, nada nunca é absoluto. Amanhã esse vídeo pode estar totalmente desatualizado, porque pode vir uma lei e mudar completamente. E é aquilo que eu falei, algumas finanças estavam trocando, tinha outras que não estavam trocando, então... nada realmente é absoluto aqui. Muitas estavam pedindo título de residência para trocar, porque eles não deixavam, por exemplo, eu tô aqui com a minha manifestação de interesse, tô aguardando ser chamada pelo CEF, né, um exemplo, e eles não deixavam trocar. Então, algumas finanças, como ele disse, liberava, aí a gente corria, foi assim que vocês fizeram, a gente é de Passos, eles foram lá em Valongo fazer a alteração da morada fiscal para não pagar o tributo. E, enfim, foi um caos, assim. Depois liberou, saiu tipo como que se fala? Uma norma, né? Assim, um decreto dizendo que poderia trocar só com a manifestação de interesse. Enfim, agora, pelo que eu sei, da maioria dos lugares, só troca com a manifestação de interesse. Não é só chegar, fazer o NIF e já trocar. Não. Você chega, você faz o seu NIF com o seu representante fiscal. Quando você tiver sua manifestação de interesse, ou seja, você está se legalizando, aí você vai nas finanças e faz essa alteração. E só que isso, gente, como eu disse, além de você pagar pode pagar essa multa você paga sobre todos os seus rendimentos. Além disso, você fica sujeito a pagar uma multa que é cobrada pelas finanças pela não alteração no prazo legal. O que seria um prazo legal? Não tem nada escrito na lei, porém é questão assim de bom senso. Até os 3 meses de turista, aqueles 90 dias do período de turista, você tem que fazer alteração. Porque você vai estar com sua manifestação de interesse, você tem que trocar a sua morada do Brasil para Portugal. Se você não fizer nesse tempo, eles ficam sujeitos a cobrar multa. Porque é como se fosse assim, você tem um dever... No Brasil tem alguma coisa assim, não tem? De você ter o dever de comunicar ao fisco o seu domicílio, exato. Enfim, no Brasil também tem isso. Só que aqui as coisas são mais, rigorosas. Com imigrante, né? Exatamente. Então, assim, aqui uma coisa que funciona muito bem é multa, gente. Não tenham dúvida. E é aquilo que eu sempre escutei desde que eu cheguei aqui. Deva a todo mundo, menos as finanças. Porque quando deve o governo aqui, é pesado. Exatamente. Porque é uma multa muito alta. Por exemplo, digamos que seja 100 euros. Aquilo ali vai correndo juros.
E vocês não têm noção, eu já vi, tipo assim, 100 euros dobrar para um valor absurdo em questão de pouco tempo. E um ano, gente, ou seja, tem pessoas que fazem o NIF e um ano depois querem trocar. Depois que eu avisei isso no Instagram, todo mundo começou, meu Deus, Laís, eu não fiz isso, o que eu faço? Aí tem que ir nas finanças, muitas vezes não consegue quebrar a multa, tem que fazer um parcelamento dessa multa. Isso é real, gente, eu não tô falando nada da minha cabeça. E agora no IRS que a gente teve que declarar até o final do ano passado, ou do ano passado não, do mês passado, muita gente, principalmente em grupos aqui, a gente viu muita gente desesperada que estava ainda com representante fiscal e com a morada fiscal no Brasil ainda, ou seja, ele estava como turista aqui durante todo esse um ano e agora quando foi fazer a declaração veio um valor absurdo para eles terem que pagar, entendeu? Exatamente. Justamente por não ter feito a alteração de morada. E assim, eu não sou contabilista, né, de Portugal, não sou advogada inscrita em Portugal. Tudo que a gente tá falando aqui são, pela nossa experiência, coisas que eu vi acontecerem muito. A gente tá vendo acontecer. São seguidores que chamam a gente, pedem ajuda, enfim. Até porque eu sempre falo pra vocês que a gente procura ter parcerias com pessoas idôneas, pessoas do bem, que realmente vão fazer as coisas certinho. E uma dessas pessoas que nós temos que faz documentos, ela trata de tudo isso, então as pessoas me chamam pra poder divulgar, para poder fechar com ela, né? E por que isso é importante? Por exemplo, eu acho muito interessante o que essa pessoa faz. Quando ela tira o NIF, ela não simplesmente emite o NIF, tipo, vamos lá, eu assino por você, sou seu representante e tchau. É isso que todo mundo faz aqui em Portugal. Tchau, você se vira, fica lá com o seu NIF, quando você puder você troca. Muitas vezes você paga multa, você vai pagar no IRS depois um valor alto. É justamente por às vezes você vai fazer de graça, são pessoas que nem elas sabem o peso que esse documento tem aqui. E é aquilo que eu sempre falo, né? Tem muito YouTube que fala, e nas redes sociais, você consegue fazer tudo isso de graça, e sozinho. E tudo mal, e sozinho. Mas é aquilo que a gente falou. Tem as suas peculiaridades em você fazer sozinho, sem representante, depois você tem que nomear um representante. E muita gente vem aqui, pega uma pessoa conhecida, vai lá e faz, mas não sabe dessas coisas. Então, quando vira o ano que você vai fazer o IRS, você vai e toma na cabeça pagando um absurdo pro governo. E assim, a gente fez essa parceria porque a gente viu o quanto é a responsabilidade de você ser um representante fiscal. Eu, sendo sincero, eu não daria minha cara a tapa para ser representante fiscal de ninguém, principalmente de quem está chegando no Brasil, que eu nunca vi na vida, porque eu sei qual é o peso desses documentos. Então as pessoas que falam, você consegue isso sozinho, que não sei o quê. É mentira. Eu duvido que essas pessoas que falam isso ia dar a cara a tapa de ir nas finanças com você que está chegando no Brasil para ir lá e ser seu representante fiscal. Eu duvido. Eu também. Isso não existe, gente. A não ser que você tenha alguém aqui conhecido, e muitas vezes é o que mais trabalha, assim, da BO, você fazer pra família, pra amigos, porque depois, isso foi uma das coisas que a minha parceira comentou comigo, que ela mais faz, alteração de morada fiscal de familiares, porque a pessoa não tem compromisso. Você vai lá, por exemplo, eu vou lá, tiro um NIF pra uma amiga, pra uma família, pela minha família, e aí depois eles resolvem pro Brasil, ou resolvem, enfim... A responsabilidade é toda minha, porque é o meu nome que tá lá, é o endereço da minha casa que está lá no documento. É isso que as pessoas não entendem. Sim. Então, quando ela faz o NIF da pessoa, ela só faz o NIF já se comprometendo a fazer a alteração da morada. Ela não simplesmente emite lá o NIF pra você, assina pra você e tchau. Não, ela já avisa, tipo, isso pra pessoa, olha, não faço só o NIF. Eu faço NIF com alteração de morada fiscal. Isso quer dizer o quê? Que ela vai acompanhar a pessoa até ela ter manifestação de interesse para poder fazer essa alteração. Quando puder fazer, ela se tira de representante fiscal, que aí ela não tem nenhum prejuízo para ela e nem para a pessoa que está sendo representada. E já coloca o endereço que essa pessoa está morando e tal. Porque, gente, tudo vai chegar na casa do seu representante. Imagina, você pedir uma senha do portal das finanças, vai chegar na casa dele. É uma pessoa que você confia? Vai chegar tudo lá, ele vai ter acesso ao seu portal das finanças, ele vai ter acesso a tudo. Então, você tem que fazer essa alteração, Sim. Não é? Exatamente. Então, basicamente é isso. A gente quis trazer para vocês que isso é muito importante, porque eu vejo lá no grupo, grupos de brasileiros, eu tô sempre acompanhando, né? E aí sempre tem, faça o NIF por X valor. Só que é isso, gente, vai emitir o NIF e ou vocês procurem uma pessoa responsável que vai tirar a representação fiscal para vocês, ou você seja responsável e saiba que você tem que tirar essa representação fiscal.
Para tirar você não precisa de ninguém, porém muitas pessoas às vezes tá no trabalho, tá, enfim, não sabe como fazer, então por isso que é importante você ter alguém que vai cuidar de tudo isso da melhor forma possível, né? Inclusive, essa pessoa que a gente fez a parceria, a gente precisou dela. Uma época, porque eu lembro que a Laís, ela estava trabalhando na época e ela não tinha como ir até as finanças para poder fazer a mudança, a alteração de morada, né? Tirar do Brasil, tirar o representante fiscal e colocar a morada dela definitiva aqui em Portugal. Eu consegui na época, como eu trabalho na rua, consegui me deslocar até lá, mas a Laís, ela não conseguia e eu também não podia fazer por ela. Exatamente. Era só ela pessoalmente ou uma pessoa habilitada para poder fazer. E foi aí que a gente conheceu essa nossa parceira, né? Exatamente. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente puder ajudar de qualquer forma, pode chamar a gente no Instagram. Os comentários daqui a gente faz de tudo pra responder, mas são muitos, né? Graças a Deus. Mas pode chamar a gente lá e quem quiser também o contato dessa pessoa, a gente também passa pra vocês. E é isso, né? E só mais um detalhe antes de terminar o vídeo, a gente conheceu uma pessoa que emitia muito NIF para as pessoas que estavam chegando do Brasil e não conhecia. E essa pessoa, as pessoas elas se enrolavam com as finanças e acabou que no final, como ela era representante, acabou que foi tudo para ela, toda a dívida e tudo mais, ela estava toda enrolada com as finanças e ela falou, eu não faço mais NIF para ninguém, entendeu? É por isso que eu falo, é um documento que aqui tem muito peso. O CPF no Brasil tem um peso, a sua vida inteira é o CPF. E aqui o NIF não é diferente, só que aqui, diferente do Brasil, você tem um representante quando você chega. Só que depois você tem que ter a responsabilidade de poder estar tirando ali, né? E às vezes não é o que acontece e acaba virando o ano no IRS, a pessoa vai lá, vê a multa gigantesca e acaba ficando desesperada. E você não faz nada sem o NIF, né? Exatamente. Simplesmente nada. Esses dias eu fui fazer um abate de um carro que eu tinha que deu PT e não valia a pena arrumar. E um dos documentos que eles me pediram foi o NIF. Entendeu? Até para comprar o carro. Até para comprar o carro você precisa do NIF. É o seu CPF. Abrir conta no banco, arrumar trabalho, tudo é o NIF. Não tem hipótese, gente. Então, gente, como as pessoas aí criticam, essas pessoas que trabalham com isso, realmente você consegue fazer sozinho. Mas é só você voltar no vídeo e ver tudo que tem que fazer. Se você se garantir em fazer tudo isso sozinho, ok, mas aqui na vida de Portugal a gente sabe que é difícil, é trabalho, enfim, é muita responsabilidade, você não tem tempo para nada. E essas pessoas têm um trabalho. Eu costumo dizer que essas pessoas é igual despachante no Brasil. Você tem a opção de pagar ou não pagar, de você fazer tudo sozinho. Mas o despachante está lá no Brasil ainda para quê? Para ter todo o teu conforto, de você só dar ali o dinheiro e ele corre atrás de tudo. Ou se não, se você tiver disposição suficiente, você vai num poupar-tempo da vida e você faz tudo sozinho. Aqui não é diferente. Entendeu? Então fica a critério de cada um aí. Exatamente. O NIS pode fazer sozinho, né? O NIF você precisa de um representante fiscal. Para depois alterar, você pode fazer sozinho, como ele disse. O NIS também pode fazer sozinho, mas agora o NIS é online, você tem que colocar uma série de documentos. Por isso que é importante tratar com pessoas que realmente vão saber lidar com isso, para você não atrasar mais ainda o seu processo, né? Até, enfim, isso dá assunto para um outro vídeo, se a gente for falar aqui de manifestação de interesse. Inclusive, comentem se você quer que a gente fale sobre isso. E é isso, pessoal. É isso, gente. Até a Tchau. próxima. Valeu!